E como é que é viver no Brasil, assim, com... Porque, né, tem o funk, tem você que trabalha com redes sociais Sim. ali... Não sei como é que é. De repente salta uma raba rebolando lá na sua cara. Como é que é? Ah, aparecendo um vídeo no celular? Essas coisas assim. Não, mas aí eu controlo o que eu vejo, né? Mas como que é ser uma muçulmana no Brasil? As pessoas acham, você tá no Brasil, pronto. Tá, é fácil ser uma muçulmana no Brasil. Quero ver você sendo muçulmana lá. É o que eu mais ouço. Mas ser muçulmana no Brasil não é tão fácil como as pessoas acham. A gente vive sofrendo preconceito. A gente vive sofrendo preconceito. As mulheres muçulmanas não conseguem trabalho, muitas vezes. Eu não conseguia, quando eu me formei, eu não conseguia trabalho. Mas por que as pessoas não... O que você acha que não te dão trabalho? O que passa na cabeça das pessoas? Eles acham que a questão de o lenço, eles acham que talvez vai assustar o cliente. Ou a pessoa vai achar... Porque tem todo aquele estereótipo de mulher bomba, terrorista, ou que ela vai fazer alguma coisa de errado, que vai te machucar. As pessoas têm essa imagem. Então, pode ser que os contratantes imaginem isso, ou eles são preconceituosos, ou eles não gostam da religião. Porque tem muitas pessoas que são preconceituosas. E aí, muitas vezes, eu já falaram na minha cara que eu era uma pessoa muito séria para um cargo. Uma nutricionista, ela tem que ser séria, né? Num hospital, para trabalhar num hospital. Falaram que uma pessoa como eu não ia dar certo. Sendo que eu tinha qualificações. Se eu tinha chegado até lá, é porque eu tinha qualificações. Só que muitas mulheres acabam tendo que tirar o lenço para poder trabalhar. Acontece com muitas mulheres muçulmanas. E porque às vezes elas não têm estrutura, às vezes elas não têm como bancar. E elas têm que tirar o hijab para poder trabalhar. Infelizmente, isso acontece bastante. Mas eu acho que com esse trabalho que a gente faz na internet, não só eu, tem outras mulheres muçulmanas que também são influenciadoras. E eu acho que esse trabalho a gente está trazendo mais visibilidade para as mulheres muçulmanas. Tem muitas hoje em dia que trabalham. Esses dias eu estava no aeroporto, eu vi uma mulher no aeroporto. Eu acho que não era dela, numa lanchonete. Ela estava de aventalzinho, estava recolhendo lixo. Eu falei assim, olha que legal. Uma mulher deram um trabalho para mulher muçulmana. Tem mulher muçulmana médica. Tem mulher muçulmana engenheira, tem mulher muçulmana dentista, a mulher muçulmana ela pode trabalhar onde que ela quiser. E hoje em dia está abrindo mais mercado de trabalho, mais para elas poderem trabalhar. Mulher muçulmana influenciadora no Brasil, quando que ia ter isso, sabe? Então, é muito legal. E fora do Brasil, nos países árabes, as mulheres muçulmanas também. Tem mulher muçulmana aviadora, bailarina, boxeadora. Bailarina. Tem uma que acho que ela é australiana. Mas bailarina, mas aí tem que usar a roupa, tem que se cobrir, não pode usar o tutu, aquela tipo... Mas ela coloca uma calça por baixo. Uma leg, eu acho. Tem mulher muçulmana, aquela que de esgrima, que ela é patrocinada pela Nike. Tem muitas mulheres muçulmanas que têm vários, que trabalham em todas as profissões. E claro que vai ter lugares que as mulheres vão ser desvalorizadas, mas vai ter muitos lugares que elas vão ser valorizadas, inclusive aqui no Brasil, né? Muitas mulheres acabam ganhando menos que os homens, na mesma profissão. E aquilo que eu volto a dizer, você só tá falando aqui. Mas, gente, eu quero que as pessoas entendam que em qualquer lugar do mundo vai ter o machismo, em qualquer lugar do mundo vai ter gente ruim, vai ter gente muçulmana ruim, assim como vai ter gente evangélica ruim, judia ruim, espírita ruim, vai ter gente ruim de qualquer religião, porque isso não é nenhuma religião prega o ódio, nenhuma religião prega que você mate os outros ou que você seja intolerante. Todas as religiões pregam o amor, o respeito, mas infelizmente os seres humanos são seres humanos e eles acabam sendo intolerantes, maldosos, ruins, sem caráter. Eu acho importante a gente ver cada vez mais mulheres muçulmanas podendo usar o seu hijab. Eu sempre penso antes de falar, porque medo de falar errado. Porque é o que vai ajudar. É muito contraditório. A pessoa acha que a mulher muçulmana sofre porque tem que depender do marido, mas e como que ela vai ser independente se ela não pode trabalhar? Né? Se não dão a oportunidade dela. Isso. Então, pode, mas não estão dando oportunidade. Exato. E aí reforça mais ainda a questão de que mulheres muçulmanas não podem trabalhar. Elas têm que depender do marido. Mas é porque elas não estão podendo, não estão dando oportunidade, né? Exato. Tem muitas mulheres muçulmanas, inclusive, que eu conheço, que se formaram e elas não conseguiram trabalho. Por isso que é tão importante o seu trabalho na internet. Eu, sendo judia, eu já recebo muita pergunta de gente... As pessoas confundem muito. Né? Muitas falam, coisas. Mas você não usa o lenço. Eu falo, não, a judia não precisa usar.
a gente só tem que se vestir com recato, né? Que se fala. Modéstia, né? Mas eu me visto normal e, assim, claro, não saio com os peitos de fora. Mas eu acho muito legal, muito mais do seu trabalho, porque você demonstra e desmistifica essa parada toda, né? Que todo mundo pensa. Tipo, eu mesma, eu tô tendo... Eu também tô aprendendo muita coisa. A questão é... Porque a gente não tem essa convivência, né? Você não vê tantas muçulmanas assim. Não vê tantas muçulmanas, não tem tanta oportunidade de conversar com elas. E aí só fica com aquela coisa, assim, estereótipo na cabeça. Que te passam, né? Que te passam, ou que você vê nas novelas que não... não é que não existe. Existem essas pessoas. Existem essas pessoas que têm a vida dela infeliz, ou que elas não podem fazer isso, que não podem fazer aquilo. Mas é como você falou, existe nas outras religiões também. Que existe em qualquer lugar. Então, é isso que eu tento explicar para as pessoas. Que a religião não é aquele monstro que as pessoas acham. Exato. E existem tantas coisas no islamismo que a gente pode fazer, se a gente for comparar com outras religiões, não podem, entendeu? E as pessoas, por exemplo, a questão da separação. Tem religião que não pode separar. Se você se separa, você não pode casar de novo. Acho que o cristianismo é assim, não é? É meio que fica um julgamento. Na igreja. Isso. Na igreja não pode casar de novo. Fica um julgamento. Se separa. E tem muito mais peso o cristianismo e o católico, né? O católico tem muito mais peso na mulher, nos deveres da mulher. Por quê? O que acontece? A judia não tem muitas coisas que a gente não pode fazer. A gente pode fazer muitas coisas. É muito liberal. Sim. E as pessoas acham que a gente fica... Sei lá, tem que se vestir toda assim. E também não falam pra você por a questão dos judeus ortodoxos também, né? Eu não sou ortodoxa. Sim, mas aí a questão de... Me falam direto, me mandam mensagens. Mas você pode dormir na cama com seu marido? Quando você tá menstruada... Não, quando você tá do lado do marido? Calma, quando você tá menstruada, você pode dormir na cama com seu marido? Claro que eu posso. Gente, meu marido... Por quê? No Nada Ortodoxo, eu acho. Naquela série... Eles mostram as mulheres é verdade. Porque os tem ortodoxos... uma série no Netflix que é de judeus. Eu vou assistir. Eu não bem interessante. Eu acho que quando a mulher tá menstruada, ela não pode dormir na mesma cama que o marido. E as pessoas acham que nós, muçulmanos, não podemos. Porque a gente, quando tá menstruada, acha que a gente é impura, que a gente é suja. E não. E aí também falam da peruca. Acham que a gente pode usar peruca. Porque os judeus ortodoxos usam, não é? Usam. Tem. Não, é bem diferente, assim. O judeu... ortodoxo, ele vive numa parada muito louca, assim, tipo, não entendo muito, o homem, né? O homem, ele tem muita regra de vestimenta. Ele sempre tem que estar com terno, tem que estar com aqueles cachinhos, ele tem que estar com kippá. E a mulher, não. A mulher, simplesmente, você se veste com recato, com vergonha na cara. E todas as religiões, no geral, as monoteístas falam sobre se vestir com recato e modéstia, né? Essa série que ela tá falando... Eu não vou lembrar o nome, mas... Por isso que eu te perguntei, porque até tem a mulher que vai casar, ela tem uma educação sexual antes. Vai uma mulher mostrar pra ela... tudo, como faz. Nossa. Apesar de ser muito rígido em outras coisas, nessa parte eu lembro. Tem uma parte que, tipo, vão lá na casa dela ensinar como é que tem que fazer e tal. E tava ensinando, legal. Até que tava. Era uma pessoa, tipo, era uma mulher... Era como se fosse uma sexóloga mesmo. Ela era instruída, mostrava ali os pontos e tal pra ela. Bacana. Pra ela conhecer também. Mas aí, só que mostrava, tipo, aí, quando eles foram de fato, depois do casamento, ter a relação, ela... Consumar de fato, ela não curtia o momento, entendeu? Não, sabe que eles acham que tem um buraquinho, que a gente tem que ficar... Não, me fala. Eles acham, falam assim, você tem que ficar... Seu marido pode te ver. O lençol com o buraco. Não, é chocante. As pessoas têm umas visões, ou ouviu alguém dizer e toma aquilo como uma verdade. Então, você pode usar lingerie, sim. Eu e o meu marido, a gente pode fazer o que tiver entre eu e o meu marido, aí fica entre a gente. Mas aí, no caso, você poderia fazer vídeos dando dicas para mulheres muçulmanas sobre... Ou não, porque você não pode falar sobre o que acontece entre quatro paredes. O que acontece entre quatro paredes é sobre a intimidade, tem que ficar entre o casal. A religião, o que ela diz? A religião diz o que você pode fazer, o que você não pode. Aí, depois disso, é entre vocês, né? Entre o casal. Então, não existe uma conversa com você e suas amigas de contar, falar assim, então, meu marido...
Então, pela religião não pode. Pela religião não pode falar. Mas é claro que você vai estar com a sua mãe ou com alguém, você vai acabar, tipo, perguntando alguma coisa, né? Também, educação sexual é imprescindível, né? Imagina, se você não tem educação sexual, às vezes vai acontecer coisas que você não sabe, ou que você não quer e que você não vai ser bom pra você. Você tem que saber das coisas, desde a né? menstruação ali, né? De saber... Tem que falar. Quando que vai acontecer, por que vai acontecer. E aí, na escola, você... Eu estudei em escola muçulmana, aqui em São Paulo. Tem uma escola muçulmana aqui em São Paulo? Ah, que legal. Mas é uma só ou tem mais de uma? Não, tem várias. Tem várias? E como que daí já ajuda escola... bastante também, porque para um adolescente, por exemplo, deve ser então, difícil, era uma né? escola muçulmana, mas tinha aulas de português, de história, geografia, e tinha aulas de árabe e de religião. E tinha estudantes, metade da escola era não muçulmana. Ah, é? Os não muçulmanos faziam aula de espanhol no lugar da aula de árabe e religião, por exemplo, entendeu? E aí era super normal. E até então, como foi minha adolescência, minha infância? Eu sempre estudei em escola muçulmana, né? Até o meu 3º colegial. Então, eu já estava inserida dentro do meio da religião. Então, era tudo muito normal pra mim. E pros não muçulmanos também era normal pra eles. O que não podia? Não podia, igual nas outras escolas também. Não pode ficar se agarrando, se beijando. Nenhuma escola pode, Mas pode né? brincar menino com menina, pode jogar... Isso, só a gente não pode ter o contato físico. Assim. Mas aí, quando eu saí da escola, chegou a faculdade, aí que eu tive um baque. Porque eu não tava mais no meu meio, né? Aí foi um pouco difícil no começo. Porque eu era a diferente. Aí que eu senti que eu era diferente. E o que você sentia, assim, dos outros, tipo, olhares diferentes? Não, olhares. Imagina, isso aqui eu sou formada há uns 10 anos, mais ou menos. Imagina, 10 anos atrás. Realmente. Era muito menos conhecimento. Tem hoje em dia, imagina... Se hoje já tem preconceito, imagina 10 anos atrás, as pessoas tinham menos conhecimento ainda da religião. E era época... E tinha passado o clone fazia pouco tempo. As pessoas aquela bagunceira lá, que não é a verdade, né? E tinha muito... Antes, por exemplo, hoje em dia, acontece algum ataque, acontece alguma coisa, a gente tem voz pra falar, não é isso. A religião não prega isso. Antigamente não tinha. Por exemplo, quando aconteceu o 11 de setembro, tinha quantas pessoas para falar? Tinha 2 líderes religiosos brasileiros para falar? E ia chegar na massa? Não ia chegar a informação na massa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente consegue levar a nossa voz e explicar e falar para as pessoas, não é bem assim, não é isso que a religião prega. Que hoje em dia tem a cadeira ainda, a disciplina de religião nas escolas? Que eu me lembro que na minha época tinha, só que eu acho que tinha errado. Mas era escola religiosa? Então, eu estudei no colégio, até a 7ª série, estudei no colégio de freira. Porém, a religião... Aí só falava do catolicismo. Eu acho que deveria ter uma disciplina de religião nas escolas que falasse de todas as religiões. Mas geralmente as escolas fazem palestras, convidam pessoas de religião. Mas uma palestrinha ali, né? Só, né? E também mas pelo menos que tivesse. Pra saber a diferença, como é cada religião e tal. E tem aula de... Alguém que fosse isento, que realmente falasse dessas religiões sem preferência por alguma, mas não né? tem como, né? Eu acho que não tem, é difícil. Não, mas eu acho que porque existe a faculdade de teologia, né? Mas seria interessante para... Porque às vezes você nasce numa família cristã e você não vê muito sentido nas coisas. Sim. Seria interessante se tivesse aprendido na escola mais sobre o islamismo, mais sobre o Mas judaísmo. Eu acho que em história, tem uma parte da história que fala uma coisinha. Eu lembro que no meu livro de história, falava alguma coisinha sobre a religião. Mas é alguma coisinha que nem você geografia falou, também? Né? A gente só sabe como é de fato aqui conversando com você, entendeu? Que você tá aqui falando, não. Que é importante. Não é um bicho de 7 cabeças, a mulher é valorizada, o homem tem que dar prazer pra mulher, todas essas coisas. Ninguém sabe. As pessoas acham que não. Deus, a mulher acha que a mulher deita na cama, a mulher, as pessoas acham que a mulher é super desvalorizada, pelo contrário. A mulher muçulmana é como se fosse uma joia muito preciosa. Igual no judaísmo. Também é muito bem muito tratada, valorizada. Né? Muito. A mulher é a base da sociedade. O Islã fala isso, que a mulher é a mulher que dá educação para os filhos. Quem que fica mais tempo com os filhos? É geralmente a mãe. Então, a mulher que vai trazer a próxima geração. É a partir dos filhos que essa mulher educou que vai ter a próxima geração. E também no judaísmo, você herda o judaísmo só pela mãe. Da mulher, né? Da mãe, só a mulher. Se o pai for judeu,
A mãe não, você não é judeu. É. Você herda da mãe. Mas é que por isso, então, que de repente, entre os judeus, eles preferem que um judeu case com uma judia, Sim, né? mas a judia porque é ela que vai passar adiante o... deveria casar com um judeu. Mas se eu me casar com um não judeu, os meus filhos vão ser judeus também. E aí vem uma questão. Se eu sou obrigada a seu filho ser muçulmano, é que quando tá dentro por exemplo, eu sou muçulmana, é claro que eu vou ensinar meu filho a ser muçulmano também. Não vai ser uma coisa imposta, vai ser super natural. Você não tem umas coisas na sua vida que você não faz ou que você não gosta, que você também ensina pra sua filha, né? Porque você acredita que seja a verdade. É da mesma maneira. Ele já vê eu rezando, quando eu tô rezando, ele vai e agacha, faz igual. Eu tenho um movimento que a gente faz, Allahu Akbar, que significa Deus é maior. Ele faz assim também, igual. Então, vai ser tudo de educação. A criança vai pelo exemplo, exemplo, natural, né? pelo exemplo. Mas então, se ele crescer e um dia ele optar por Aí vai ser a escolha dele. Vai te doer no coração. É claro, porque se eu acredito que essa religião, pra mim, eu acredito que ela é correta, eu acho que ela é coerente, tudo eu vejo sentido na religião, porque o islamismo não é só uma religião, ele é um estilo de vida, ele vai te ensinar como você comer, com que mão comer. Antes de comer, a gente fala umas palavras, a gente agradece a Deus, fala em nome de Deus. Quando termina de comer, a gente agradece a Deus. Quando a gente entra no banheiro, a gente entra com o pé esquerdo. E quando a gente sai com o pé direito. Quando a gente entra dentro de casa, a gente entra com o pé direito. Quando sai com o pé esquerdo. Então, tem tudo. Quando a gente vai dirigir, entrar no carro, ou a gente vai andar no avião, tem uma súplica para cada coisa. Então, a religião, como a gente tem que tratar os nossos vizinhos. Então, o islamismo, ele engloba tudo na vida de um muçulmano, desde como bebê até as questões religiosas de oração. Então, eu vejo que isso tudo é coerente. Então, é claro que eu também quero que ele seja muçulmano. E quando ele crescer e ele já estiver consciente das escolhas dele, vai ser entre ele e Deus. É claro que a gente vai ficar chateado, né? Mas eu espero que não, porque ele vai também conhecer a religião, vai ver como que ela é coerente. E se Deus quiser, ele vai continuar também. E a gente tem perguntas lá no... Não. O chat, sim, tava legal. Vamos ver como é que tá o chat, então. Eu tenho medo desse chat. Quando eu tô sempre que eu gente, eu esqueço, dou uma baita gargalhada. Tá, porque nos primeiros chats, nos primeiros podcasts que eu ia, meu Deus do céu, as pessoas xingavam horrores, falavam mal horrores. Não, mas aqui tá maravilhoso. Sério, que bom. Tá muito legal. Eu tô lendo aqui. Que bom, fico feliz em saber que o pessoal tá... Mas, é aquele ditado, Deus é da hora, o que fode é o fã-clube. Pois é. É isso. Muito bom. Mas é interessante, eu acho que o seu filho, ele vai querer seguir, tanto que eu acho que com o tempo, com mais influencers também falando sobre a religião, isso você pega para você. Você fala, não, essa aqui é a minha galera. Sim. Então você sente orgulho mesmo de fazer, de falar e tal. Então eu acho que ele não vai sair. Eu também não vejo essa possibilidade dentro assim. De casa, tudo bem, né? Tipo, uma casa boa para ele cresceu com tudo a estrutura familiar, né? Tudo perfeito, ele vai bater no peito e dizer, nossa, eu sou. Mas aí quando você vai na casa de uma família que não é, você também... faz tudo isso que você faria na sua casa. A questão das orações, todas essas... então, é que a questão das orações, a gente tem que fazer 5 orações por dia. Mas não é assim, deu agora, tem que parar tudo, vou rezar. Não é assim. A gente tem... As pessoas acham que é muito conservador. Aquilo que eu falo, as pessoas acham que que a gente não pode ter contato físico entre homem e mulher. Aí as pessoas, mas se você tiver acidentada, e se você estiver se afogando, um homem não pode te ajudar. Não é assim, exatamente, sabe? É claro que a gente não pode ter um toque em questão social, mas questão de ajudar uma outra pessoa não tem problema nenhum. Eu tô caído, uma pessoa não vai me ajudar? Não tem isso. A religião, ela prega não posso encostar nela. A generosidade, o carinho, o afeto para outra pessoa também. A caridade. Isso é uma caridade você ajudar alguém. E se eu vou na casa de alguém, por exemplo, na sua casa, por exemplo, tem bebidas alcoólicas. Eu não vou tirar as bebidas alcoólicas da sua casa. Mas eu não vou consumir, entende? Tá. E a pessoa também não pode consumir junto comigo. Você falou que faz antes de comer e tal. Uma súplica. Isso. Mas é assim, é bem... é por assim, mental. Tipo, mental. Tá. A súplica é Bismillah, que significa em nome de Deus. Só, eu vou tomar água, eu falo Bismillah. Tipo, mas eu não preciso falar. Tá aqui, tipo...
Não tem uma oração antes eu posso falar... Não é uma oração, um evento, não. Porque tem, né? Eu acho que algumas religiões têm essa coisa de... Que eles se juntam na mesa. Não, antes de comer, faz uma oração. Não, e quando eu entro no carro, faço essa oração que eu faço, tipo, dá, sei lá, 15 segundos, eu falo uma coisinha, mas, tipo, eu não preciso falar em voz alta. E ninguém vê eu fazendo. Quando eu tô no avião, ninguém vê eu fazendo também. Eu não sigo todas, porque eu tô aprendendo muito, né, sobre isso. Mas eu tenho uma oração também, quando eu chego, para botar a mão nas coisas do trabalho, que é que Deus controla, que Deus vai abençoar tudo que eu colocar nas minhas mãos. E é mental também. Sim, A gente tem também, tem súplicas que a gente faz, se você quer fazer alguma coisa na sua vida. Para Deus encaminhar, se você faz ou não faz, para Ele te dar uma orientação. Se você gostou de uma pessoa, por exemplo, quando eu estava conhecendo meu marido, eu fiz uma súplica para Deus, para Ele me encaminhar. Será que Ele é uma pessoa boa para mim mesmo ou não? E aí, deixa na mão de Deus. E aí, Deus vai te dando... recados, vai te dando sinais, e é de você também enxergar esses sinais, né? Porque às vezes Deus tá dando tanto sinal pra você e você quer continuar errando. Exato. Porque o amor é cego, às vezes, né? Acaba cegando. Você vê a pessoa fazendo várias coisas erradas, mas como você ama ela pode fazer o que ela quiser contigo, que você vai continuar com ela. Isso é bem perigoso, bem perigoso. E aí, quando você estava lá, você estava contando, né, da faculdade, além dos olhares, assim... Já falaram, só uma vez, eu acho. Ai, mulher bomba, alguma coisa assim. Nossa, gente, que ridículo. E atualmente, assim... Não, atualmente é muito mais tranquilo, eu Bem acho. mais tranquilo. Claro, às vezes uma pessoa ou outra fala, é terrorista. Faz tempo que eu não ouço nada disso. Mas... Na internet tem muito, né? Pessoalmente, eu não tô vendo mais, mas eu tô num lugar, eu chego num lugar, todo mundo... Quebra o pescoço, né? Eu fico assim. Nem disfarça, né? Eita! Não, hoje em dia, eu não sinto... tantos anos usando hijab, já tenho, sei lá, uns 15 anos que eu uso hijab. Então, eu não sinto mais olhares das pessoas. Só quando é algo muito extremo e muito, assim, exagerado que eu percebo. Mas, geralmente, é mais olhares. Uma pessoa fala uma coisinha ou outra. Aqui em São Paulo, por exemplo, lá em Santa Catarina, quando você se mudou para Santa Catarina, sim, você sentiu mais... Porque eu acho que lá não tem tanto... Aqui em São Paulo, a gente vê gente de tudo que é canto, né? Então, sim, se vê mais. Mas lá em Santa Catarina, as pessoas são mais educadas. As pessoas são muito educadas. São muito. É o extremo. Eu morei lá 6 anos, né? Quase. E logo quando eu fui... Eu morei... Vivi, acho que quase 5 anos em Floripa. E lá tem uma comunidade muçulmana grande. Então, era mais comum... você vê os muçulmanos. E as pessoas... Eu só sofri, sei lá, 2 vezes. Um cara passou por mim e falou mulher bomba. E uma outra vez, eu tava saindo da mesquita, numa mesquita que tem lá. E o cara começou a fazer... Era ele tava bêbado, era um mendigo da rua. Era um mendigo e ele começou a ficar gritando, olha lá, o terrorista, não sei o que e tal. Assim, só 2 ocasiões que aconteceram. Eu tinha uma sorveteria, né? Eu tinha umas sorveterias antes de... Depois que comecei a trabalhar com internet, eu tive que vender, né? Porque eu não conseguia dar conta. Mas eu tinha sorveteria, eu trabalhava nela antes de ter internet. Antes de trabalhar com internet. E um dia, um cliente foi e falou assim, eu quero um sorvete, mas eu não quero um sorvete bomba. E na hora... Nossa! Além de ser uma piada, sem é uma piada ruim. Realmente, muito ruim. Querido, onde existe um sorvete bomba? Aí ele falou, eu quero um sorvete bomba. Aí eu olhei assim, ele tava com a mulher dele. Eu falei, como? Ele não quer um sorvete bomba. Ele ainda repetiu. Nossa, aí a mulher dele, não, ele não falou nada não. Eu falei, não, ele falou sim. Eu falei assim, não tem graça, isso aqui não é uma piada que se faça, tem que respeitar. Ele, não, desculpa, não sei o que e tal, ficou assim, sem graça. Mas essas coisas, em 5 anos, sendo que aqui eu sofria, sério, constantemente, nos lugares, qualquer lugar que eu ia. Tudo bem que faz pouco. Então aqui você... Não, agora faz pouco tempo, depois que eu vim pra cá, ultimamente eu não ouço mais, é muito difícil. Sim, mas na época que você é daqui, antes, né? Sim, antes era muito difícil. Que bom, mas graças né, a Deus as pessoas vão evoluindo, as pessoas vão crescendo, né? E o pior é que as pessoas que têm mais conhecimento são as mais ignorantes. Como assim? As pessoas que são formadas, sim, essas pessoas que têm mais conhecimento e mais que são mais ignorantes.